Boas-vindas ao Medtech Talks. Eu sou a Gabriele Chan, sou gerente de marketing e paciente de endometriose, e hoje o assunto é sobre endometriose. Eu tenho aqui duas convidadas muito especiais, a doutora Elizabeth Salomão, presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose e membro do board da Associação Americana de Laparoscopia. Ela é especialista no tratamento de endometriose, cirurgiã, especialista em dor pélvica e está hoje aqui para bater um papo conosco sobre a doença. Muito bem-vinda, doutora Elizabeth. Muito obrigada, Gabi. É um prazer para mim estar aqui com vocês, primeiro, porque vocês estão sempre antenados, preocupados com a educação médica continuada e com o bem-estar e o tratamento da mulher. Então, é um grande prazer para mim estar aqui por esse motivo e também para falar de um tema que eu trabalho nele há muitos anos. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E tem aqui também a Flávia Marcelino, que é presidente da Associação de Mulheres com Endometriose da Baixada Santista. Seja muitíssimo bem-vinda, Flávia. Gabi, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui representando, as portadoras de endometriose. É uma felicidade estar num podcast com vocês, falando disso, da doença. Eu, como portadora, sei muito bem como é a doença. Muito obrigada e prazer por estar aqui com vocês. Prazer é o meu. E março marca o mês de conscientização da endometriose, né? O março amarelo. A endometriose é uma doença subdiagnosticada. A gente estima que entre 10 a 15% das mulheres em idade de reprodução têm a endometriose, ou seja, pelo menos uma mulher a cada 10 é diagnosticada com a doença, ou não é diagnosticada, como a gente vai falar durante essa conversa. E os sintomas são muito diversos, Então, doutora Elizabeth, quais são os principais sintomas que você tem contato e quais são as queixas principais das pacientes que te procuram sobre a endometriose? Gabi, você tocou num ponto muito importante que talvez não sejam diagnosticadas, Eu acho que esse é o ponto principal, porque o principal sintoma delas é a cólica menstrual. E o que leva a ter um atraso tão grande no diagnóstico é aquela capacidade que todo mundo tem de falar que cólica passa, cólica é normal. E ter dor não é normal e cólica não é normal. Então, qual cólica que não é normal? Aquela incapacitante, A cólica menstrual que impede a mulher de fazer as atividades. Ela já acorda com problema, Então, isso não é normal. A cólica que você acorda e consegue seguir, ir para a escola, fazer as atividades, fazer atividade física, ir para o trabalho, ter uma vida normal, essa cólica tudo bem, mas a cólica é que a mulher não consegue levantar, não consegue trabalhar, não consegue fazer atividade física, essa cólica não é normal. E muitas vezes a principal e única queixa da mulher é essa, é a cólica. E como ela não é valorizada como deve ser, em algumas situações, está aí o motivo do atraso. A outra queixa muito importante é a dor na relação. E aí a gente entra num tema que a mulher às vezes fica com vergonha de falar que ela tem dor na relação. Muitas vezes ela pensa, então ele vai achar que não tenho prazer ou não é legal, e às vezes ela não comenta. E ela não comenta com o parceiro e ela não comenta com o médico. E aí ela entra nesse fato aí acaba sendo um ciclo vicioso. Sim. Então, os sintomas mais frequentes são comuns, que é a cólica menstrual incapacitante e a dor na relação. Eventualmente, essa paciente vai ter uma dificuldade evacuatória, dor no momento das fezes ou uma dor ao urinar. Isso é eventual, mas o frequente é simples, é básico. Então, é isso que a gente tem que pontuar, Vamos cuidar e dar atenção no básico, que é a cólica menstrual incapacitante e a dor na relação. Exato. E também o diagnóstico, ele leva muito tempo, Estima-se que é entre 7 e até 10 anos, ou muito mais. E como que os sintomas podem ser confundidos com outras doenças, por serem sintomas tão comuns? Esse é o ponto. Acaba que não é nem a confusão com outra doença, Gabi. É a falta de valorização de um sintoma básico. É pelo fato de falar que cólica é normal, é que não valoriza o sintoma. Porque ela é confundida com dor pélvica crônica. E aí entra numa esfera muito grande,
Pode ser uma causa intestinal, uma causa urológica, né, causas musculoesqueléticas, mas o ponto não é a confusão com outra doença. O ponto é a não valorização de um sintoma simples. Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Então, por isso que esse tema de vocês, de ter dor não é normal, é fantástico. Porque o fato não é que confunde com outra doença. O fato é que o sintoma é tão simples que, às vezes, ele é deixado de lado. Ele é tão frequente e tão comum que, às vezes, ele não é valorizado. E isso atrasa o diagnóstico. Com certeza. Flávia, nós trouxemos você aqui hoje para compartilhar um pouco da sua experiência com a endometriose. Então, conta pra gente como a sua história está relacionada com esse relato que a doutora Elizabeth nos trouxe e quais foram os seus principais desafios ao lidar com essa doença. Então, Gabi, eu sou uma daquelas que passou até da média de 7 a 10 anos, né? Eu demorei 31 anos para ter o diagnóstico. Né? A minha vida toda, desde os 11 anos de idade, na minha primeira menstruação, sempre foram muitas dores. Dores incapacitantes. As minhas cólicas eram cólicas de me levar para a cama, de desmaiar. O que não é normal, né? O que não é normal. Mas eu ouvia essa frase, né? Como eu te falei aqui na nossa conversa antes do podcast, eu detesto essa palavra normal por causa disso. Eu ouvi muitos anos que o que eu sentia era normal, que eu não aguentava uma cólica menstrual, porque eu não tinha esse diagnóstico, né? Todos os sintomas, eu tive dor na relação sexual, fiquei um tempo com dores sem saber o que era. Essa questão que você perguntou para a doutora da confusão, eu tive, tá? Eu tive um médico me diagnosticou com outra doença e era endometriose. Mas, então, eu passei por todo esse processo durante esses 31 anos, sempre ouvindo que não era nada, até chegar num médico que falasse para mim o que eu tinha. Né? Eu falei para você, eu fui ouvir que era endometriose com 41 anos, né? Então, foi muito tempo de sofrimento, já com o intestino já acometido, eu perdi um pedaço do meu intestino por causa da doença, bexiga, né, nervo ciático. E se eu for te contar, é um podcast assim, tem que ser uns 3 podcasts, né? Mas o que eu posso falar nessa questão da minha vivência com a endometriose foi muito sofrimento e a falta de informação, né? O que eu sentia quando eu chegava eu passei de mais de 20 médicos, o que eu sempre sentia era a falta de informação sobre a doença. Nunca ninguém chegou para mim e falou sobre endometriose, né? Eu já ouvi até falar que o meu organismo não aceitava a menstruação. Eu ouvi isso de um médico. Então, eu comecei a achar que eu era diferente das outras meninas. Eu era uma adolescente e eu comecei a me isolar. Então, a importância da gente conhecer sobre a doença, a mulher também, e saber que a dor não é normal, isso ajuda também. Porque a mulher informada, ela vai no médico e ela vai falar, ela conhece o corpo dela. Sim, eu sei, eu conheço, eu tenho alguma coisa assim, doutor. É o que a gente orienta na Associação às Mulheres. Muito bem. E doutora Elizabeth, eu tenho certeza que durante a sua trajetória você já ouviu muitos relatos parecidos com o da Flávia. Na sua percepção, como tem sido? Quais são os tipos de histórias que você costuma ouvir? E também qual é a sua opinião sobre a atual jornada da paciente de endometriose? É uma história muito parecida, mas assim, entra sempre a infertilidade, entra sempre o isolamento, o abandono por parte, às vezes, do parceiro, às vezes da família, às vezes dos colegas de trabalho, porque muitas vezes essa menina é mal vista, né? Ela chega e um mês, já não, chegou na menstruação, ela já não funciona, porque tem a dor e tudo. Então, assim, o que eu tenho observado é que de uma década para cá, 1 década e meia, por aí, melhorou muito essa questão de informação, né? Eu acho que não só a sociedade, mas os profissionais sérios, com instituição de ensino, que estão ali, que levam a sério o tema endometriose, estudam a endometriose de fato, eles encontram uma forma de levar a informação e a mídia, né, feita bem feita, correta,
e que nem vocês, né? Uma companhia séria que toma a causa como uma causa nobre, tem ajudado muito. Então, eu estou na Sociedade Brasileira de Endometriose há mais de 10 anos. E por isso eu falei de década. Então, nessa última década, a informação ela ficou muito maior. Então, isso que a Flávia passou de 30 anos para ter um comentário e para ela começar a questionar na consulta médica, que isso é fundamental, isso não tem mais 30 anos. As meninas são muito mais bem informadas e isso é muito, muito bom. Né? Isso vai fazer o diagnóstico, o tempo do diagnóstico diminuir. A jornada é cruel. Eu digo para você que a jornada é cruel. Né? Eu, como mulher, assim, eu sou chefe do serviço, né, de endoscopia ginecológica e endometriose da Santa Casa há 10 anos. Mas eu estou naquele ambulatório há mais de 25 anos. É triste. Porque muitas me viram grávida da primeira filha. E a história delas parece que não anda, parece que não continua. Então, uma jornada triste, é cruel. Eu acho que é por isso que eu estudo tanto isso e quero sempre encontrar uma saída para isso. Porque eu não gosto de ver aquilo. Aquilo me dói, entendeu? É uma jornada triste, porque ela envolve sempre aquele negócio. Ah, perdi o trabalho. Ah, perdi o marido. Ah, perdi... Aí você fica com raiva de ouvir aquilo. Você fala assim, ah, não, esse marido também se perdeu. O cara não ficou nessa, é porque também ele não era legal. Mas o problema não tá aí. E não é isso que eu tenho que falar para ela. Eu penso para mim, porque eu também me revolto. Porque eu me faço uma delas, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Eu vejo que a jornada hoje, para a gente resumir no seu podcast, eu vejo que a jornada hoje ela envolve muito a informação. Eu vejo que as mulheres, as associações são fundamentais. O trabalho que elas fazem é incrível. É uma coisa... Eu vim conhecer a fundo, né, desde o ano passado, que eu me tornei presidente da sociedade, eu era vice-presidente, já tinha conhecido a Flávia e a gente passou a estudar um pouco disso, sim. Mas a jornada delas, a tendência é melhorar e tem sido melhor por informação, mas o acesso a uma saúde de qualidade é difícil. O acesso ao exame é difícil. O acesso à ajuda para a infertilidade é difícil. Então, a jornada é cruel. Ela não é legal. Sim. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A jornada precisa ser facilitada. A gente tem que dar atenção para a jornada dessas mulheres. Ah, não é câncer. Não é câncer, mas ela destrói a história, a ilusão, a expectativa, a esperança, a vida de hoje. Entendeu? Então, não é legal. Eu posso dizer isso. Tem muito para falar, mas eu não vou falar sozinha, então vou devolver a bola para você e uma hora a gente conversa sobre essa jornada aí. A gente vai batendo papo aqui, sem regras. Vamos, tudo que vocês acharem importante, sintam-se à vontade para responder, para contribuir, para compartilhar. Tá? Eu acho que é muito importante também as mulheres terem consciência de que é uma doença subdiagnosticada. Então, o nosso papel de empoderamento dessas mulheres para que elas questionem os médicos é muito importante também, né? Então, se elas se identificam com os sintomas, têm acesso a esse tipo de informação de qualidade, que elas tenham o empoderamento para levar isso para um médico capaz, né? E preferencialmente a um especialista. Sabe que eu acho que a gente precisa ensinar para elas que não é só a cólica. Aconteceu alguma coisa diferente na sua menstruação? O intestino ficou preso, o intestino ficou solto, doeu para isso, doeu para aquilo. Ah, você está tendo mais infecção de urina de repetição? Está tendo dificuldade na atividade física? É olhar para si. Eu acho que a gente tem que falar isso para elas. Olhe para você. Como é a sua vida agora, como ela foi. Eu acho que isso é fundamental, sabia? Porque vai fazer parte... Também não é só cobrar do médico. Ela precisa ajudar o médico. A informação está com ela. Uhum. E o médico precisa ter paciência para ouvir. Aí já ganhou 50% da consulta. Depois é um bom exame físico. Depois um bom exame de imagem. Mas essa parceria, essa empatia, essa conversa dos dois, ela tem que melhorar. É muito importante. Não é, Flávia? Eu acho que precisa, Gabi. Isso é fundamental, entendeu? É ficar alerta, não é só cólica. É cólica, mas hoje doeu diferente, a perna repuxou, aconteceu alguma coisa. Tudo é informação. E tudo vai fazer para o médico um diagnóstico diferencial.
com doença musculoesquelética, com doença do nervo ciático, com doença da coluna, com doença geniturinária, trato gastrointestinal. São essas as confusões que pode ter com endometriose. São esses os diagnósticos diferenciais. O de dor pélvica crônica. Eu sempre falo o vizinho da frente e o vizinho de trás. O vizinho da frente é a bexiga, o de trás o intestino, as alterações musculoesqueléticas. Então, isso é muito importante, para que ela fique atenta aos sinais do corpo dela e traga para nós essa informação. Sim, e que ela perceba que não é normal. Não é normal. Né? Acrescentando isso que a doutora falou, é super importante mesmo a mulher se conhecer e anotar esses sintomas, porque muitas vezes elas falam assim pra gente, mas eu chego lá na frente do médico, eu esqueço, é tanta coisa. Então, o que a gente orienta elas na associação? De anotarem, elas criarem um diário daquilo que elas estão sentindo e levar isso na consulta. Vai facilitar para o médico e para ela também. Então, a gente sempre está orientando elas a fazerem isso. Conta pra gente de algum caso marcante, Flávia, de uma mulher que você ajudou falando, isso não é normal, vem aqui que eu te ajudo. Olha, tem vários, como eu te falei, assim, se eu for te contar casos, assim, tem casos que até emocionam, mas um que me deixou, assim, bastante impactada, né? Eu acho que eu nem comentei esse caso com a doutora, mas foi um caso que a gente até se surpreendeu. A gente estava fazendo uma conscientização numa praça lá numa das cidades, né, da Baixada, e aí chegou uma senhora de 67 anos. Ela falou, graças a Deus que eu achei vocês pela internet, e eu vi que vocês iam estar fazendo uma ação aqui, eu preciso da ajuda de vocês. E ela estava chorando, e ela falou que ela ia em médico há anos, ela não tinha mais o aparelho reprodutivo, ela já era esterectomizada, mas ela sentia todos os sintomas da endometriose. E ela estava tendo um sangramento que ela não sabia de onde que vinha, e os médicos diziam que era da hemorroida. E ela falou, eu não estou com a hemorroida ativa, nada, e eu preciso da ajuda de vocês, me ajuda, por favor. E aí a gente se mobilizou, né? Comovemos ali. Eu falei, alguma coisa a gente tem que fazer, né? E aí ficou aquela coisa, mas endometriose, ela tem 67 anos. E aí fizemos a pergunta para ela onde ela estava se tratando, ela passou para a gente, ela era uma paciente SUS, e aí a gente foi com ela até onde ela estava fazendo o tratamento no AME durante a semana, passamos com ela com um especialista que a gente conhecia, passamos o caso para ele, né, ela era paciente de outro colega dele, ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, vamos pedir um ultrassom com preparo intestinal e uma ressonância. Ela não tinha feito esse exame ainda, mas eu não posso dizer, né? Uma endometriose, uma mulher esterectomizada já na menopausa. E doutora, ela fez o exame e ela tinha endometriose no intestino. Aquele sangramento era do intestino, ela tinha também no útero sacro e na bexiga. E ela operou, depois de 3 meses ela conseguiu chegar na cirurgia, ela passou nos estivadores, operou lá com a equipe, né, multidisciplinar, e essa mulher até hoje, ela é grata, ela vê a gente, ela abraça, sabe? E essa mulher, ela poderia morrer, o médico foi bem claro, porque já tinha afetado o intestino dela muito, e aí fala assim, mas como? Como essa mulher tem endometriose se ela não tem mais, não menstrua, não tem mais aparelho reprodutivo? O médico, na época, o que ele falou pra gente, que como ela já estava na menopausa, todas as alterações hormonais e não foi tirado, de repente ela já teria esses focos no intestino e ela tinha alguns problemas intestinais, né? Ela tinha retocolite, né? Outras coisas. Isso poderia ter feito com que a doença ficasse ativa e voltasse ali, porque é uma doença inflamatória e num jeito bem agressivo. E graças a Deus tirou-se, né, os focos, hoje ela está bem. Então foi uma história muito marcante porque foi uma coisa nova para a gente. Até para os próprios médicos que operaram ela, os especialistas, que não tinham pegado um caso desse, uma mulher de 67 anos com endometriose intestinal, sem o aparelho reprodutivo do jeito que estava. E aí, depois disso, até eu contando esse relato, eu queria depois que a doutora me desse a opinião dela sobre isso, que eu acho que é importante
Legal. doutora? Aham. Posso falar? Claro. É muito legal. É que é assim, né, gente? Não é para quem quer, é para quem pode, a endometriose. Por quê? Porque precisa ter algum fator imunológico, angiogênico, antiapoptótico do próprio indivíduo, que vai fazer a doença evoluir ou ficar quieta, né? Então, com certeza ela já tinha doença antes. E com certeza a retirada do útero e tudo foi por conta de dor, de alguma coisa assim. E acaba ficando, né, a doença. Então, tem focos de endometriose, Flávia, que produz uma enzima chamada aromatase. Essa enzima, ela transforma o estrogênio inativo em ativo. Ou seja, não adianta eu dar medicamento nenhum de hormônio, porque aquele nódulo que está lá, se ele tiver essa enzima, ele vai se autoalimentar. Então, se ele está ali e ninguém tirou, ela pode ter 70, 90, 100 e ela vai ficar com aquilo, entendeu? Então, a endometriose, ela precisa ser removida. Seguramente, as mulheres que têm endometriose após a menopausa, com útero ou sem útero, é porque já tiveram e carregaram até a menopausa. Aí chega ali, começa a fazer uma reposição hormonal, alguns focos vão reavivar, reativar. E aquele foco que produz a enzima aromatase, ele segue crescendo e vai seguir se autoalimentando, né? Então, pode ser esse o caso dessa senhora. Uma pergunta capciosa. Endometriose tem cura, doutora Elizabeth? Boa pergunta. Capciosa, mas eu gosto dela. Eu também amo essa pergunta. E eu tomo muito cuidado, né? Sou telhado de vidro, né? Sou chefe de serviço, sou presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose. Mas eu diria uma coisa para você. Ela tem graus de acometimento, né? Então, se você pega uma endometriose leve, superficial, e trata ela no começo, essa endometriose vai ter cura, sim. Eu tenho hoje pacientes de 18 anos operadas, há 18 anos atrás, por mim, que tiveram sua vida sexual perfeita, tiveram 2, 3 filhos e nunca mais tiveram recidiva da doença. Então, depende de que endometriose nós estamos falando. Daquela endometriose ferrada, intestinal, vaginal, vesical, que a mulher já operou 5 vezes, é difícil esta endometriose, eu ser a 6ª médica, fazer a 6ª cirurgia e falar para ela, agora a senhora ficou livre, né? Pode ser, sim, mas e se ela quiser ter filho e quiser manter o útero? E tem uma endometriose atrás do útero, retrocervical. Ela tem persistência de doença e não recidiva. Aí eu preciso informar para ela, olha, deixamos esse útero por uma função, engravidar, que é o que a senhora quer. Depois que a senhora engravidar, nós vamos ter que tirar tudo isso. E então, assim, Gabi, precisa ser muito elaborada. As pessoas gostam de falar endometriose não tem cura e taxa na testa e a paciente até se mata por conta que a endometriose não tem cura e ela tem endometriose leve. Não é assim. A gente tem que ir muita calma. Qual endometriose você está falando, né? De qual endometriose? De qual paciente? Precisa ser individualizado. Eu gosto dessa pergunta, porque ela precisa ser feita mais vezes, por quem estuda e por quem entende da doença e trata a doença. E trabalha num hospital público, sabe por quê? Porque ali a gente vê muita gente, né? A Santa Casa é o maior hospital filantrópico da América Latina. A gente é referência para casos complexos de endometriose. Imagina quanta gente eu não vejo ali. Aí você pergunta para mim assim, endometriose tem cura? E eu vou dizer para você, para algumas tem, sim. Alguns tipos de endometriose, a gente consegue ter um doente, olha, eu posso dizer para você que eu tenho acompanhamento de 20 anos. E não recidiva há 20 anos. E recidiva de algumas depois de 10, depois de 12, depois de 15. Quais? Aquelas as quais eu tive que deixar o útero para permitir a possibilidade de ela tentar uma gestação. Então, um doente bem conversado, bem acompanhado, bem diagnosticado e bem operado, ele pode ter cura. Depende de qual endometriose você está falando. Muito bem. E o tratamento também é um tratamento multidisciplinar, né? Flávia, explica pra gente um pouquinho quais são os tipos de iniciativa que vocês têm na sociedade, como ela funciona e como outras formas de tratamento, além do cirúrgico, além do medicamentoso, que são menos óbvias, conseguem impactar na qualidade de vida dessas portadoras de endometriose.
Então, Gabi, a gente começou a perceber, né, que o que estava faltando para essas mulheres, muitas já passavam pelo médico, já começavam um tratamento medicamentoso, só que a endometriose ela não é só medicamentoso. A mulher muitas vezes tem que mudar hábitos, né? Hábitos alimentares, fazer atividade física, né? Mudar muita coisa para que realmente ela possa ter qualidade de vida, né? Consiga viver. Então, a gente foi buscando isso nos municípios e a gente viu a grande dificuldade, principalmente aquelas que dependiam do Sistema Único de Saúde. Então, a gente resolveu, já com o espaço que a gente tem, buscando parcerias e colocar dentro do nosso espaço a fisioterapia pélvica. Porque a gente começou a perceber que tinha muitas mulheres com dores pélvicas, mesmo mulheres que já tinham sido operadas. Já tem a fisioterapeuta, já tem a nutricionista. E aí a gente conversando nos cafés, a gente viu que precisaria de uma psicóloga. Alguém para conversar com essas mulheres. Algumas cidades lá têm pelo Sistema Único de Saúde, mas é uma fila enorme, né? Muitas vezes essa psicóloga atende pessoas não só portadoras, atende todo mundo. Então a gente queria alguém que atendesse somente essas mulheres, para ouvir ali, entendeu? Para criar essa empatia. E a gente conseguiu. Hoje a gente também tem dentro da associação uma psicóloga que dá essa atenção para elas, conversa. E tem sido muito importante. E aí tem aquelas que também estão em casa, muitas vezes, perderam o emprego. O que fazer com essas mulheres? Esse a rede ponto de laboral apoio é muito importante. É muito importante. Ou aquelas que, eu trabalho, mas eu quero fazer mais alguma coisa. Então, a gente resolveu colocar atividades como a gente fazia antigamente, que eram terapias, né? Na época das nossas avós, das nossas mães. Por que não fazer um bordado, um crochê? Como uma terapia, né? Muitas vezes usam até isso como empreendedorismo, mas muitas têm usado até como terapia. A gente escuta relatos delas falarem assim: olha, eu era tão ansiosa, eu não tinha tempo para nada, agora eu fico aqui. Aí você vê mulheres criando. Agora no Natal teve uma, doutora, que ela criou um presépio no bordado, ela fez para a mesa dela, e ela falou: ai, que lindo, Flávia. Sabe você chegar na sua casa, arrumar a mesa e falar: foi eu que fiz? Coisas que a gente vai perdendo, né, com o passar do tempo. E são mulheres que realmente sofreram muito, sofrem com a doença, e elas precisam desse carinho. Então, o que a gente puder colocar ali, a gente tem outros projetos para colocar lá na associação, é que a gente precisa, né, de infelizmente, assim, do poder público. Em certo ponto, a gente precisa de apoio, mas aos poucos a gente está galgando, está conseguindo. Estamos mudando a vida dessas mulheres. E além disso tudo, a gente tem as nossas voluntárias, que são sempre lá para recebê-las, são mulheres portadoras da doença, são mulheres que conhecem a doença, a gente envolve a família, a gente tem mãe de portadora que é voluntária na associação. Quando a gente faz algum encontro, a gente chama, às vezes, o marido. Agora a gente vai ter uma roda de conversa dia 2 de março, onde a fisioterapeuta vai estar conversando com os homens sobre a dor na relação sexual, porque ela atende muitas mulheres que têm vergonha de falar, que ainda é um tema, né, que ela fala: mas eu vou falar para meu marido, ele não vai entender. Muitas vão com dor para a relação sexual, então a gente vai ter esse encontro para falar sobre isso. É importante. A rede de apoio para a portadora de endometriose, ela vem ajudar muito. A gente vê mulheres chegar lá, né, assim, para baixo, autoestima lá embaixo, e sair de lá transformadas, querendo estudar, querendo mudar de vida. E esse é o objetivo da associação. Isso é muito gratificante, né? Muito. Vocês fazem um trabalho sensacional. Obrigada. Incrível, parabéns. Obrigada. Doutora Elizabeth, como você enxerga esse tratamento multidisciplinar da endometriose e como você recomenda isso para suas pacientes? E também ligando um pouco de qual é o papel da SBE nessa linha de tratamento, nessa linha de informação de vias possíveis, das possibilidades para a paciente. Eu acho que o tratamento multidisciplinar ele é fundamental, né? O papel das meninas é fundamental. E para as pacientes, a gente já começa do inverso, né? Você veio procurar o médico, mas vamos organizar a sua vida. E aí, organizar a sua vida começa pela alimentação, pela atividade física, pela cabeça, né? É difícil você falar para um paciente que foi te procurar por dor
que você precisa de um psicólogo. Ela vai falar assim, que senhora tem com isso? Eu vim aqui por outra coisa. Então, às vezes, ela tem mais acesso, né? Mas é muito importante você ganhar a confiança desse paciente primeiro. Eu costumo ganhar primeiro a confiança dela. Depois que eu ganho a confiança dela, eu falo, olha, então a sua doença é isso, eu examino, tal, tá tudo certo. Eu falo, agora nós vamos para a segunda metade da consulta. Vamos conversar sobre o que você come, qual é a atividade física que você faz, como você lida com as frustrações, porque a gente tem, né? Nem todo dia a gente acorda bem, nem todo dia a gente vai vencer. Tem dia que a gente acorda e vai perder, né? Então, tem dia que a gente tem frustração, né? E aí eu falo, como que você faz para cuidar da sua frustração? Quando você vai, né, ter um relacionamento, hoje seu marido chega e você não tá tão afim, e como que você lida com isso, né? Umas têm as práticas religiosas, outras têm as... Então, lidar com as frustrações é difícil. Aí eu entro o tema de que tal contar para um psicólogo, que é quem entende e pode te ajudar, né? Às vezes a amiga, ela não consegue te ajudar tão legal. E aí eu começo por aí, a convencê-la de consultar uma terapia. E isso é fundamental. Então, esse papel multidisciplinar, a endometriose não se trata sozinha. Eu acho que ele caminha junto. Não é nem antes e nem depois, é junto, né? Às vezes a fisioterapia vem em paralelo com os exames pré-operatórios, às vezes ela vem no pós-operatório, às vezes ela vem no pré. A psicologia tem que vir sempre junto, a nutrição tem que caminhar sempre junto. Então, são temas, assim, fundamentais. Eu costumo dizer para a paciente, a senhora veio me procurar, mas a gente vai fazer a meia parte aqui da cirurgia com a médica e daqui a pouco a médica vai te ajudar e vai querer entrar um pouquinho na sua vida para a gente organizar como ela vai ser. E eu falo para ela, é um mimo que você vai dar para você, né? É um mimo. Um mimo. Tem que tirar um tempo, né, para a gente tentar organizar, porque a alimentação não é que ela vai mudar a sua vida sozinha. Ela vai ajudar a você se conhecer, se cuidar, né? Complemento, né, um doutora? Complemento. Então, não adianta, eu já tenho um Nutri. Não, mas essa Nutri, ela entende dieta anti-inflamatória? Você vai deixar de ficar distendida. Então, assim, eu costumo ganhar primeiro a confiança do meu paciente com o que eu sou, médica. E aí, a segunda metade da minha consulta, eu costumo ganhar para os meus pares, que são a equipe multidisciplinar. Não existe tratamento de endometriose sozinho. Esse Alone aí não existe para cá, tá? Não tem, né? E aí vem depois, falando de médico, né? Então, tirando essa rede de apoio fundamental, eu acho que ela vem em primeiro lugar, fez o diagnóstico, tem um comprometimento de vesical, aí entra toda a história, o urologista, e vamos ver qual é o comprometimento e qual é a necessidade do urologista. Coloproctologista, tem um comprometimento intestinal, vamos ver qual é a necessidade disso. Tem um comprometimento nervoso, então aí a gente, da parte médica, a gente vai estudar isso, mas a complementar, multidisciplinar, é fundamental e tem que andar em paralelo. A SBE, a gente vem tentando trazer esta informação. Eu tentei e trouxe as meninas para perto. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu preciso trazer as pacientes para dentro da sociedade. Então, lá dentro do canal tem espaço para o paciente. Informação de qualidade para a paciente e não só a informação. A Sociedade Brasileira de Endometriose, ela precisa trabalhar os dois pilares. Informação e orientação. Isso, lá tem, né, doutora? Lá tem informação e orientação. Então, os dois pilares, o pilar científico e o pilar do paciente. Senão, não é uma sociedade completa. Então, eu acho que isso eu consegui... essa mentalidade é uma mentalidade que não é só minha, de uma diretoria, não é de um dia para o outro. Desde que eu sou vice-presidente, a gente vem tentando, né, na gestão passada, nessa gestão. Então, os dois pilares hoje a Sociedade Brasileira de Endometriose traz. Lá dentro tem informação e orientação para o paciente, tem as meninas junto com a gente e tem a parte científica muito bem estabelecida e voltada. Eu acho que uma sociedade, para ser completa, ela precisa trazer o paciente, é uma sociedade médica. Então, o paciente tem que ter um espaço fundamental. E esse espaço é o que a gente está buscando, né? Junto com elas, que é fundamental, junto com vocês,
que é fundamental, e junto com os nossos pares. Nessa gestão, a gente colocou ali uma comissão de radiologia, é fundamental o diagnóstico, uma comissão multidisciplinar, onde eu tenho nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, e os médicos. Então, sozinho, do jeito que estava, a gente não ia muito adiante, né? Mas é claro que tudo precisa ser moldado, né? Então, a sociedade vem se moldando, é uma sociedade de 15 anos, né? Dos quais eu estou lá há 10. Então, ali dentro eu já fiz bastante coisa, né? E tem que ter um olhar feminino, porque a doença é uma doença feminina, né? Então, eu acho que isso ajuda também bastante. E né? muitas vezes a gente tem acesso à informação, mas a informação não nos é passada de uma forma empática, cuidadosa, com esse olhar feminino até mesmo, né? No meu caso, por exemplo, quando eu estava na etapa de diagnóstico ainda de endometriose, eu cheguei a ouvir de um médico, ginecologista clínico, que o que eu tinha era dor de ovulação. E ele olhou no fundo do meu olho e falou, dói mesmo ovular. Então, assim, eu sabia o que era endometriose, já tinha ouvido falar, já tinha tido acesso à informação, mas eu não conectei os meus sintomas com os sintomas da doença. Eu tinha dores que não estavam necessariamente atreladas ao meu período menstrual, e eram dores muito fortes. Então, para vocês terem noção, quem me levantou a bandeira a primeira vez que falou, olha, você pode ter endometriose, foi um médico trabalhista, porque eu estava fazendo um exame demissional, que eu pedi demissão de um emprego, mudei de empresa, e ele me levantou essa bandeira. Eu falei para ele dos sintomas que eu estava tendo, já tinha passado por 3 médicos diferentes. Na época eu morava em Curitiba, não conheço nada lá, então era difícil ter algum referenciamento. E aí, na hora que ele me falou endometriose, eu lembrei de uma amiga minha, grande amiga, que tem endometriose, que fazia tratamento com uma especialista, e ela me referenciou. Então, por sorte, eu caí nas mãos de uma especialista maravilhosa em endometriose, fez a minha cirurgia e me auxilia no tratamento até hoje. Mas, mesmo assim, foram 13 anos até o meu diagnóstico, né? E a sua história é parecida com a minha, porque eu descobri endometriose através de um clínico geral. Eu na emergência de um pronto-socorro, com hemorragia anal, e a ginecologista que me atendeu, ela me deixou no soro, né? Ela também falou, pode ser uma hemorroida, ser anal. Primeiramente, ela achava que eu estava abortando quando eu cheguei no hospital. E aí descartou e me deixou lá no soro, né? Remédio para parar o sangramento, e aí trocou o plantão. E aí veio esse clínico geral, aí ele pegou o prontuário, olhou, aí começou a perguntar. Aí ele falou, olha, eu não sou especialista nessa doença, mas eu conheço. Olhou para o meu marido e falou, a sua esposa deve ter endometriose. Nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui descobrir a endometriose através desse médico. Fui para onde? Para o Google, né, doutora? Com certeza. Que é o primeiro, né? E lá um monte de informação, não sabia, cada site falava uma coisa. E eu falei, gente, eu preciso entender isso, né? Até eu chegar no especialista, passei por outra cirurgia frustrante, que o primeiro médico que me operou, até quando a senhora falou, endometriose não se cuida, não se opera sozinho, realmente. Ele não tinha uma equipe, mas ele se dizia especialista. E ele me levou para o centro cirúrgico com um anestesista. E o plano não autorizou, porque na época era cirurgia videolaparoscopia investigativa. Ele queria fazer a remoção do meu aparelho reprodutivo, né? E o plano não autorizou. Graças a Deus que ele não tirou. E, doutora, quais são as vias de diagnóstico da endometriose? Um ultrassom simples de consultório, ele funciona? Ele identifica a doença? Não funciona. Mas vou falar das linhas de diagnóstico, mas queria deixar só para a gente amarrar esse tema, que não é o sexo, não é o médico ou a médica. Não é o gênero, não é nada disso. É o olhar. E o olhar, tem muitos médicos do sexo masculino que tem um olhar especial para endometriose, para a mulher com endometriose. Então, não é só a mulher, né? Sim. Eu falei do olhar feminino,
não que não tenham o olhar masculino, não é Sim, isso. mas é o olhar empático, né? O que eu falo é que às vezes eu falei mais do olhar feminino, mais para a hora de trazer as meninas, entendeu? Porque eu falei, elas vão nos ajudar com a informação, a valorizar que a informação é importante, Sim. né? Mas tem muito médico, né, que tem um olhar. Veja que você foi um médico que Foi um te deu médico, um olhar, sim. né? Para ela também. Uhum. Então, tem muitos médicos, tem muitos homens que têm um olhar muito legal. Esposos, colegas de trabalho, né? Vocês podem ver isso. Meu endomarido, meu marido. Fofo. Então, mas em relação ao diagnóstico, um simples ultrassom não vai adiantar muita coisa, a não ser que tenha cisto no ovário. O ultrassom transvaginal simples, ele mostra o útero e o ovário. Se você tiver 2 endometriomas, um endometrioma, e ele ali soltar para você, é um cisto ovariano sugestivo de endometrioma, é uma dica. Fora isso, ele não vai te ajudar muito. Então, a ressonância, que é um exame, se você perguntar qual é o exame que o mundo faz, é a ressonância. O mundo não faz o ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. O mundo faz ressonância. Eu até falo para os meus alunos, a prova é a ressonância, né? Porque a ressonância o mundo faz. E a ressonância, ela diferencia as doenças ovarianas muito importantes, né? É difícil. Muito bem. Bom, pessoal, o tema do nosso podcast de hoje é a nossa campanha, né, de Não é Normal. Estamos falando muito aqui de relatos, de casos, dos sintomas e como eles podem se passar como algo normal perante a sociedade, mas que na verdade merece toda a atenção e todo o apoio de muitas pessoas, né, de muitas capacidades diferentes, das empresas, dos médicos, da indústria, das pessoas, da família, dos amigos. Então, eu queria perguntar para vocês duas qual recado vocês teriam para essas mulheres que estão passando por essa situação e que estão até na situação do pré-diagnóstico, né? Que sofrem com esses sintomas, mas não conseguem encontrar um diagnóstico e dar seguimento ali a um tratamento que faça sentido para essa pessoa. Posso começar? Claro. Então, eu diria para essas mulheres, né, que estão passando por isso, por essas dores, não é normal, tá? A primeira coisa é procurar um médico. Se você desconfia que seja endometriose que você tenha, pedir exames, pedir para que ele peça esses exames. A doutora falou da ressonância. Realmente a ressonância, eu acho que é o exame mais pedido pelos médicos, né? Até o ultrassom com transvaginal, ele é muito difícil. Pedir o exame e a primeira coisa também... não só ir ao médico, mas também buscar informações através da Sociedade Brasileira de Endometriose, do site. Lá você vai ter mais informações sobre a doença. As redes de apoio hoje no Brasil, né? Aqui eu vou falar da minha, mas tem outras, tá? A gente tem a Endomulheres Baixada Santista, né? Endomulheresbs.oficial. Você pode entrar lá também, a gente tem informações. É esse o meu recado para elas. Muito obrigada, Flávia. Doutora Elizabeth, fique à vontade. Bom, eu quero dizer para vocês que eu gosto muito desse slogan. Fique atenta aos sinais do seu corpo, porque você precisa dizer para nós se mudou. Então quando eu menstruei a primeira vez era assim, depois 10 anos foi assim, depois... Então fique atenta aos sinais do seu corpo. Vai acontecer alguma mudança. E essa mudança precisa ser relatada para nós. Então, isso é fundamental. Piorou, melhorou, apareceu a dor na relação, apareceu a dor na evacuação, apareceu a infecção de urina. Fique atenta aos sinais do seu corpo, número 1. Segundo, não mata. Você não vai morrer disso. Pode ter uma complicação, pode acontecer. E também não é o fim do mundo. Então, deixa a gente te ajudar. E outra coisa, você não consegue um especialista porque é caro, porque é isso. A Sociedade Brasileira de Endometriose tem o site, que tem um espaço para você, com orientações, com instruções, com informações de qualidade. Não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer conversa. Tem uma associação que cuida disso para vocês. Então, cuidem-se. E outra coisa, nem todo mundo vai ficar infértil. Nem todo mundo vai precisar de cirurgia.
Consulte um especialista. Eu não consegue consultar porque às vezes tem valor para isso. Como eu disse, volta lá na sociedade que vocês vão ter as informações. Então, o principal que eu queria deixar de recado para vocês era: fique atento aos sinais do seu corpo. Se tem alguma mudança, fala para nós, detalhe essa mudança. Em nome de toda a Johnson & Johnson, e também acho que eu posso me colocar no lugar de falar em nome de todas as pacientes de endometriose aqui do Brasil, eu queria agradecer imensamente pela contribuição de vocês, não só no dia de hoje, mas por toda a luta que vocês travam diariamente a favor dessa doença, a favor do tratamento diagnóstico dela. Então, muitíssimo obrigada. Eu me sinto pessoalmente honrada de estar aqui na presença de vocês e de ver como vocês contribuem para a evolução e para a transformação da vida de tantas mulheres no nosso país. Então, muitíssimo obrigada de coração, vocês são maravilhosos. Obrigada, Gabi. Obrigada, eu que agradeço. Você também, você arrasou, viu? Bom, a nossa conversa está chegando ao fim. Queria agradecer a presença novamente da doutora Elizabeth e da Flávia. E contem conosco aqui, como Johnson & Johnson, nós temos a missão de promover a informação de qualidade, né, e o suporte para que mais pessoas sejam diagnosticadas e tratadas por essa doença. Então, por isso nós temos essa campanha ativa agora em março, o Março Amarelo, de que não é normal sentir dor. Então, nos procure nas redes sociais, procure a sociedade, procure as associações de pacientes e estamos à disposição aqui para ajudar todos durante essa jornada. Muito obrigada!